Fala galera, beleza? A ideia desse vídeo surgiu do nosso amigo Diego Bittencourt, que sugeriu um vídeo ensinando passo a passo como pegar os valores de um T-Edit ou de um Combo Box, por exemplo, e inserir no banco de dados. Então eu aproveitei e vou abordar um assunto que gera algumas dúvidas, principalmente para os programadores que estão iniciando no Delphi, que é a questão de utilizar componentes DataWare ou não DataWare, né? O Edit e o DBEdit, por exemplo. Então, qual é a principal diferença de um componente DataWare e um não DataWare? Os DataWare, eles são ligados diretamente na tabela através da propriedade DataField. Então, essa é a principal diferença. Um componente DBEdit, você tem uma propriedadezinha que você liga lá no DataSource e liga no campo que você deseja. Já o componente Edit, você não linka ele diretamente com o dataset. Você tem que fazer a programação toda via código. Para você passar um valor para a sua tabela no banco de dados, você tem que fazer ela toda via código. Então eu estou com um exemplo aqui simples, né, no Delphi. Eu botei um SQL Connection no formulário, um Simple Dataset e um DataSource e um DBGrid. Eles são os dois componentes aqui são da paleta DBExpress. Está aqui o SQL Connection e temos aqui o Simple Dataset. E na paleta Data Access você tem o DataSource. Tem aqui também o DBGrid e estão todos no mesmo formulário. O meu SQL Connection eu configurei ele para conectar num banco de dados teste, que está aqui. E esse banco de dados teste tem uma tabelinha só, clientes, com 3 campos. CPF, que é minha chave primária, com 14 posições. O nome, que é um texto com 60 posições. E o sexo, que é um char, de uma posição só. Qual é a ideia aqui? Eu vou mostrar para vocês como fazer uma inserção de dados nessa tabelinha, usando primeiramente o componente não DataWare, que são os componentes, vou usar aqui um T-Edit e um Combo Box, e depois a gente vai usar componente DBWare para ver a diferença, você avaliar se tem alguma vantagem ou não usar DataWare ou não DataWare. Então vamos lá para o nosso exemplo. Se você não souber fazer essa conexão, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo explicando como é que a gente faz toda essa configuração aqui, mas é bem simples. Então o meu SQL Connection está conectado aqui, eu vou abrir, deu true, certinho. O Simple Dataset, rapidinho aqui, ele está ligado na tabela clientes. Então se eu der 2 cliques nele, você vai ver que os campos já estão aqui aparecendo. O meu DataSource está ligado no meu Simple Dataset. E o DBGrid eu liguei no DataSource. Se eu abrir aqui o Simple Dataset, meu dataset, você vai ver que não vai ter ninguém porque meu banco de dados está vazio. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma inserção simples usando componente do tipo não DataWare. Então vou colocar aqui da paleta Standard um componente Edit, um label que vai ser nome. Vou botar aqui em cima nome. E o nome do meu edit vai ser edNome. Pode apagar aqui a propriedade text para não ficar nada preenchido. Bota aqui para o cantinho. Então assim, uma das desvantagens, se é que é desvantagens, mas quando você trabalha com componente não DataWare, você tem um pouquinho mais de trabalho. Você tem que escrever um pouco mais de linhas, então, e configurar algumas coisas. Por exemplo, no componente DataWare você não precisa definir o max length, que é o tamanho do campo. Se o meu campo aqui tem um tamanho de 60 posições, se eu estiver usando um componente não DataWare, que é nesse caso aqui o T-Edit, eu tenho que limitar aqui no max length que ele vai ter 60 posições. Senão o usuário vai conseguir escrever aqui mais de 60 posições. E se você não tratar isso direito, pode até dar um erro de estouro de campo para você. Então, vou comparando assim aos poucos os dois tipos de componentes. Então aqui eu já tenho meu componente do nome. Vou botar mais um componente aqui. É só dar um Ctrl C nos dois, Ctrl V. E renomeei esse aqui para CPF.
pode diminuir um pouquinho o campo aqui também. E o tamanho dele máximo vai ser 14 posições. O nome vai ser ED-CPF. E vamos colocar agora também um componente do tipo Combo Box. Combo Box, bota um labelzinho também, que vai ser o sexo do cliente. Então, você reparou que o nosso campo é char1, ou seja, para o meu banco de dados eu só vou querer guardar se é M de masculino ou F de feminino. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como é que funciona o Combo Box? Assim como o DB Combo Box, ele tem uma propriedade chamada itens, que a gente vai adicionar aqui masculino ou feminino. Só dá um OK. Mais uma propriedadezinha para você mudar aqui em Style, muda para Drop Down List. O nome, vamos colocar aqui CBSex. E pode diminuir aqui um pouquinho. Vamos compilar aqui só para ver como é que está ficando. Então aqui eu tenho meu edit nome, um ED-CPF e o combo sexo com os dois itens, masculino e feminino. Tá? Então vamos colocar aqui agora 3 botões. Só botar aqui 3 bits btn, que vai ser um de inclusão, incluir. O outro vai ser alterar, excluir. Coloca mais 2, que é o salvar, cancelar. O nome aqui vai ser bt incluir, bt alterar, bt excluir, bt salvar e bt cancelar. Depois eu vou fazer o mesmo procedimento com os data-ware. Aí vocês vão entender algumas diferenças entre um e outro, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é abrir a nossa tabela. Eu não vou conseguir dar uma inclusão se a tabela estiver fechada, vai dar erro. Então agora aqui no Create do formulário, nós vamos abrir a tabela. Quem é a tabela? É o Simple Dataset. Para ficar mais fácil, volta aqui, vamos colocar o nome dele de S clientes. Então no Create vamos abrir a tabela sclientes.close, sclientes.open. No nosso botão de incluir, o que nós vamos fazer? Vamos dar um append na tabela de clientes. Então sclientes.append. E vou jogar o foco para o campo nome. Vamos compilar aqui. Então aqui está a tabela de clientes vazia. Repara que nesse indicador, no lado do dbgrid, nessa setinha, quando eu apertar incluir, o que vai acontecer? Ela fica nesse formato de asterisco. Então já significa que você está incluindo, já está em modo de inserção a nossa tabela. Então, para a gente passar os dados que eu vou escrever aqui para o meu campo na tabela, nós vamos programar o botão salvar. Vamos voltar lá. Aqui no botão salvar, o que nós vamos fazer? 2 cliques. Você vai informar que o sclientes, qual campo? Nome, ponto, asString, ou você pode usar também o value. Eu costumo usar o formato do campo mesmo. Então o campo nome.asString recebe, quem que ele vai receber? Ele tem que receber um texto. Vai ser o texto do componente edit nome. Qual é a propriedade desse componente que é a propriedade texto? É a propriedade text. Como é que a gente acessa uma propriedade? Colocando o nome do componente
é denome.text. Então o que eu estou falando aqui? Que a minha tabela cliente, campo nome, vai receber o valor que está escrito no componente denome. E o CPF, mesma coisa, vai receber só que quem está no campo é dcpf.text. Aí agora vem o combo box. O combo box tem uma particularidade. O meu sclients eu fiz de propósito, eu criei o campo sexo eu criei do tamanho 1. Eu poderia ter criado ele do tamanho 15 e receber o texto todo do combo box, mas na verdade eu quero receber se é M ou F. Então aqui a gente vai ter que fazer o que? Vamos fazer um if, onde eu vou checar o seguinte, ó, if o meu cb sexo.itemIndex. Quem é itemIndex? O componente combo box, ele tem, lembra aquela propriedade de itens que eu mostrei, e por trás dessa lista ele tem um índice, ou seja, masculino é 0, feminino é 1. Isso é um padrão para todos os componentes do tipo TList que contém um string list. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no itemIndex, tá menos 1, ele está em branco. Se eu colocar 0, ele vai posicionar no masculino. Se eu colocar 1, ele vai posicionar no feminino. Então, para eu pegar o valor masculino, ele tem que estar no 0. Feminino tem que estar no 1. Menos 1 é em branco. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no if. Se o cbsexo.itemIndex for igual a 0, então o meu campo sexo.asString vai receber M. Aí a gente faz um outro teste aqui. Se não, if cbsexo.itemIndex igual a 1, then sclients.asString sclients sexo.asString recebe F. Terminamos? Não. Agora falta dar o post sclients.post e o apply update. Os componentes do DB Express, você tem que fazer o apply update para salvar no banco. Feito isso, a gente pode até jogar uma mensagenzinha aqui, um show message, informações armazenadas com sucesso. Vamos ver como é que ficou, compilando aqui. Então, cliquei em incluir, vou botar aqui Felipe Machado, CPF 123 456 789 10, sexo masculino. Salvei, informações armazenadas com sucesso. Então já está aqui no meu banco de dados, ó, ele pegou certinho, sexo masculino. Se a gente for ver aqui dentro do banco, tá lá CPF, nome e o sexo. Então, uma das desvantagens, vamos dizer assim, do componente não dataware, o campo ele ficou sujo, tá vendo? A partir do momento que eu salvei, eu não tenho nenhuma conexão aqui direto com a minha tabela. Então eu tenho que estar sempre manipulando o que eu quero que aconteça com o componente. Então, por exemplo, quando eu trabalho com um componente desse tipo, eu crio uma função de limpar. Como é que é essa função? Uma função não, um procedimento. Você vai declarar aqui procedure limpar. Shift Ctrl C. O que ela vai fazer? É denome.clear. Eu estou limpando o meu componente denome. É dcpf.clear. E o cbsexo.itemIndex recebe -1, porque -1 é em branco. É como se é dessa forma aqui. Não tem nenhum item selecionado. Então esse procedimento limpar, eu vou poder usar ele aqui depois que eu salvar. É só chamar limpar. No meu cancelar, eu posso chamar o limpar. E vamos testar para ver como é que ficou. Vou incluir aqui um outro nome, que vai ser aqui Vanessa, CPF, qualquer número aqui, sexo feminino. Salvei
informações armazenadas com sucesso e limpou os campos automaticamente. Tá? Então, a forma de trabalhar com componente não data-aware é esse. Você tem que programar o que você quer que passe do componente para a tabela. Outra coisa, vamos dizer assim, que é mais trabalhosa. Vamos continuar aqui então no não data-aware. Eu vou te mostrar o botão alterar, como é que tem que ser. Quando você for fazer uma alteração, a gente tem que fazer o inverso, que é carregar os dados da tabela de clientes para os componentes, para depois então salvar. Então, alterar, agora aqui vai ser sClient, a gente vai dar um edit e o nosso id nome.text vai receber quem? O sClient nome. O id cpf.text vai receber o sClient cpf. E o combo box a gente vai ter que fazer um teste. If o meu campo cliente sexo for igual a m, então o meu combo sex.intindex vai receber 0. Se não, else. If o campo sexo.asString for igual a f de feminino, o cb, nosso combo box.itemIndex, vai receber 1. Se não, ele fica com -1 porque não tem nada informado. -1. Vamos ver como é que ficou. Então vou alterar aqui a Vanessa. Já carregou os campos para cá. Se eu salvar, ele finalizou. Se eu quiser alterar realmente, é Vanessa Lima, tá minúsculo, Vanessa Lima. Já atualizou os dados da Vanessa Lima, tá? Então essa é a forma de trabalhar com o componente não data-aware. Se eu quisesse excluir, vamos implementar aqui logo o botãozinho excluir também. É só colocar aqui sClient.delete sClient.applyUpdate. Esse é o comando para excluir. É lógico que a gente teria que fazer uma verificação se não está vazio, né? Seria interessante colocar aqui também, ó, if not sClient.exempt, aí sim ele faz. Se eu quiser aqui, por exemplo, excluir a Vanessa, só selecionar aqui a Vanessa, excluir. Tranquilo? Agora eu vou mostrar um componente data-aware, a diferença. Você vai colocar agora componentes da paleta data-controls, os mesmos componentes, só que vai ser um dbEdit, vão ser dois dbEdit e o db combo box. Aqui vamos botar do mesmo tamanho, CPF e o combo do sexo. Os labels vão ser os mesmos. Vamos ver a diferença de programação de um para outro. Bom, de cara a gente já tem que fazer uma coisa. Deixa eu botar o nome aqui, vai ser db nome, db cpf e db cbd sexo. O que a gente tem que fazer de cara? Esses componentes têm uma propriedade chamada data source, que vai ser o nosso data source 1, que vamos botar o nome dele aqui, vou botar o nome de sClient. Ele está ligado no dataset cliente. Então aqui você tem que ligar no data source e procurar o campo correspondente, o nome. Mesma coisa para o CPF e para o combo. Aqui a gente vai ter uma particularidade. No combo, ele não tem uma propriedade de velos. Ou seja, o item que a gente colocar aqui, masculino,
feminino. O item que for colocado ali, ele já vai ser salvo automaticamente no campo. Como o nosso campo só tem uma posição, nesse caso ele vai pegar a primeira letra. Então vai funcionar para o nosso exemplo, porque eu guardo realmente se é masculino ou feminino. Então basta a gente colocar aqui na opção de itens. Então agora vamos ver a diferença de programação. Vou aumentar a telinha aqui e vou colocar esses botões aqui novamente. Quando você copia, os eventos vêm juntos. Então é bom você sempre se atentar a isso e limpar aqui os eventos. Salvar, o cancelar. O que a gente fez no incluir para os componentes não DataWare? A gente deu um append e jogou por adenome setFocus. Vai ser a mesma coisa. Pode dar um Ctrl C, vir aqui no BT incluir. Vai ser um append e um adenome setFocus. Nosso botão alterar, olha o que a gente fez no botão alterar no componente que não está ligado no banco. Fizemos essa rotina aqui toda. O alterar para o DataWare vai ser simplesmente um sclient.edit. Só isso. O excluir vai ser a mesma coisa. Não precisa nem desse botão aqui. O salvar do componente não DataWare era isso aqui tudo. O que vai ser no salvar do dbEdit? Vai ser apenas sclient.post sclient.applyUpdate. E aqui a gente pode botar também aquela mensagenzinha de confirmação. Não tem o comando limpar, eu vou explicar porquê. E no cancelar, a gente tem que fazer o sclient.cancel. Vamos ver como é que ficou. Então, de cara você já vê uma diferença. Como eu estou ligado diretamente na tabela, basta eu navegar em cima pelos campos, pelos registros, que ele já vai mostrando aqui embaixo no meu componente. Você vê que no componente edit ele não vai mostrando, eu teria que programar isso na mão também. Então vamos incluir aqui agora através do meu dbEdit. Qual vai ser o nome aqui? Carlos, CPF, qualquer número aqui. Ó, tá vendo que conforme eu vou saindo do campo, já vai aparecendo aqui em cima. Porque é devido ao fato de eu estar ligado direto na tabela. Então, isso é uma das desvantagens que alguns programadores acham. Trabalhando com esses componentes dbEdit, a gente está ligado diretamente na tabela. Eu não vejo problema nisso. Conforme eu escrevi no post, eu nunca tive problema de desempenho, de performance. E apesar de alguns acharem que tem ligação com corrupção de dados, eu também nunca tive problema quanto a isso. Então, salvou, já está aqui salvo na tabela. Se eu mudar aqui em cima, ó, ele já muda no componente ali embaixo. Tá vendo que o sexo não mudou? Por que o sexo não está mudando? Porque o meu campo aqui está diferente. Ó. Por mais que ele tenha salvo a primeira letra, o valor dele é masculino ou feminino. Então, para funcionar nesse caso, a gente teria que trocar o nosso item apenas para M ou F. Vamos ver como é que fica agora. Então, agora ele carrega certo. Vou incluir aqui mais um, que vai ser Natália Rosa. Feminino. Salvei. Tá vendo? Agora já está respeitando certinho. E se eu quiser ver no campo não DataWare, você tem que clicar no alterar e carregar. Então, essas são as principais diferenças de componentes DataWare e não DataWare. Eu exemplifiquei aqui usando um tEdit, um tdbEdit e um tComboBox. Então é isso, espero que tenha ajudado o nosso amigo Diego e também espero que tenha esclarecido um pouco a diferença entre componentes DataWare e não DataWare. Qualquer coisa é só deixar um comentário aí abaixo do vídeo ou no nosso blog ou no canal no YouTube
e qualquer sugestão sempre será bem-vinda. Até o próximo vídeo, um forte abraço para todos.